Depois eu vou botar no lugar do site da caixa para vocês notarem se filmar. Vai filmar, depois a gente edita isso. Vai? Vamos lá. E é isso. Tá? Não é tão complexo, se vocês quiserem fazer mais simples, dá. Esse é o que eles aconselham a fazer. Tu pode definir um histórico, tem uma propriedade de campos, uma propriedade de dados e pronto, acabou. Tá? Não precisa criar um componente de cada um, fazer toda essa história. Dá para fazer simplesinho. Mas é possível fazer tudo isso com eles. Tá? E esse é mais ou menos um resumo de cada um. Nos campos, tu tem definir tipos de campo, no proxy tu define como é que ele vai ser, se ele vai fazer Ajax, se vai ser REST, se vai ser local storage, que eu tinha falado da HTML5, eu posso salvar localmente, não preciso preocupar com como é que ele vai salvar no browser, ou, enfim, não preciso salvar no banco se eu quiser, eu posso salvar ali mesmo para ficar em cache. Ou JSONP, que é um esquema para buscar dados em JSON de outro servidor. Em Ajax, normalmente a gente não consegue pegar dados. Eu consigo pegar dados do meu servidor, eu consigo pegar dados daqui da Facate, que ele tem um service, não dá, ele não deixa. Mas com o JSONP ele resolve esse problema. E aí o formato tem que estar sempre em JSON. Associações, ele define hasMany e longstring para fazer associação de 1 para n, entre as validações, tudo define se tem, se não tem, formatação, largura, né, tamanho do campo, e uma validação customizada e valida dentro do próprio store. Então, se tu tem o mesmo store para vários grids, não precisa validar em cada um. Valida no próprio grid. MVC. Com o XT4 agora eles propõem uma arquitetura de MVC no client. Então, não precisa fazer isso, pode continuar fazendo tudo no arquivo inicial, mas é uma proposta interessante. Tu pode criar a tua aplicação e aí tu cria uma pasta app e dentro dela tu vai definir controller, model e view. O store também não entra no MVC, tinha que ser MVCS. E aí para cada tela tu vai ter uma pasta. O usuário tem duas views, a view que é a lista e a view que é o meu formulário. Tem meu vídeo no formulário. Cada view é um arquivo separado. E aí, para o usuário, para essa tela de usuário, eu vou ter um modelo, que é como é que está no meu banco. E eu vou ter também um controller, que é o cara que vai fazer as ações quando eu clicar na lista, quando eu clicar nela para mandar abrir o formulário, é o controller que vai fazer essas ações. Aqui na view é só a view, ele não faz a informação. Ele apenas implementa os botões, por exemplo. E o store é a definição do store, o nome dele, como é que ele vai salvar, definir o proxy, se quiser, também pode definir no módulo. Essa pasta data geralmente não se usa, e o XT embaixo. O index.html, que é o teu principal, e o appjs, que é o teu principal JavaScript, que só vai definir tua aplicação e mandar carregar o viewport. E aí ele tem todos um negocinho que vocês têm que ver como é que funciona, tá? Para ele abrir certinho cada item. Mas essa arquitetura é legal porque quando tu vai programar em desenvolvimento, se deu pau num arquivo, ele vai te dizer exatamente qual arquivo que deu pau. Qual linha, muito mais fácil fazer depois. E quando tu fizer abrir no teu browser, tu vai ver que ele vai carregar um arquivo por arquivo separado. Isso vai levar horas, dependendo do tamanho do teu sistema. Mas ele vai carregar para ti. E depois, quando tu for fazer deploy da aplicação, mandar para o cliente, tu faz uma linha de comando send e compila tudo isso aí num arquivo só. Com uma vantagem. Se tu não usa os gráficos do XT, por exemplo, ele não vai compilar os gráficos do XT, fica menor o pacote do XT. Se tu vai usar só Panel, ele vai compilar só o que precisa para compilar o Panel, vai deixar todo o resto fora. Então ele faz toda uma busca dentro do que tu executou, linha a linha, ele executa para ti e vai ver o que tu usa. E vai botar só o que tu usa no pacote que vai mandar do teu servidor, do cliente. Herança. O XT, ele é orientado a objeto. Por exemplo, o window herda do Panel, tem todas as propriedades do Panel. E tudo começa no XT base, é uma classe base, uma classe sem nada do XT. E aí eles vão observando, a XT Component herda do XT base e vai implementando funcionalidades com um component que não é visual. O Panel herda do XT Component e vai implementando funcionalidades do Panel e assim vai indo. E a tua classe, quando define uma classe que não herda de nada, ela herda automaticamente do XT base. Que é, na verdade, uma classe que tem funções de classe, que no JavaScript não existe.
Você não tem funções de classe, então você não consegue chamar a função parent, não consegue estender uma classe de forma fácil. Ele é prototipado. Ele é um esquema diferente de classes. Mas o XT implementa isso usando algumas ferramentas dele e a XT base. Obviamente, entre cada item tem várias outras classes que se estendem no meio. Entre o window e a base não são só essas, né? Tem umas 50. E tem um esquema novo que eles inventaram, que herança já existia no tempo. Uma novidade do 4, que é mixing, acho que está aqui. Sim, mixins e plugin. Plugin acho que não está. Não. Quando tu cria uma classe componente, a Gradle, ela é herda de componente. Obrigatoriamente ela requer, ela precisa do componente. E aí tu pode definir que ela requer uma outra classe que tu vai usar dentro. Ela não é. Ele não sabe que eu requiro aquela classe. Eu vou definir. Quando tu pedir no carregamento dinâmico, antes de mandar para o cliente, que ele precisa do payload, ele vai ver que requer aquela classe lá, layer, e ele herda de componente, então ele requer componente, ele vai carregar esses caras se não tiver carregado. Ele faz o carregamento dinâmico antes de carregar esse aqui e executar. E assim vai funcionando a herança e o require. Também tem o use, que não requer, mas define que vai usar. Se não conseguir carregar, vai também. E o mix, esse é uma novidade interessante. Tu pode fazer uma semi-classe no XT. A função de drag não é mais exclusiva da Windows. Eles não implementaram tu arrastar um componente da Windows, não, eles implementaram mixing dragable. Tu pode botar esse mixing em qualquer classe. Ou seja, eu tenho uma função que pode ser usada por outras classes, eu posso definir ela dentro do mixing e usar esse mixing em outras classes. O que esse mixing faz é enfiar um monte de função e propriedade em cima da minha classe. Eu boto o mixing na window e todas as funções que tem nesse meu mixing, que é uma classe, vão ser jogadas para cima da window. E aí ele vai começar a usar. Se tu já tem essa função, ele não vai sobrescrever, mas tu pode acessar ela de qualquer forma. Como se fosse uma classe parte. Se você acessar, por exemplo, o window, ele vai ter as mesmas propriedades do Dragable. Consegue, pelo window, acessar o Dragable dele. Sim, é. Como se tu aplicasse, colocasse, copiasse o que tem aqui e bota lá. Entendeu? Um conjunto de funções. Seria um conjunto de funções. Eu quero aplicar esse conjunto de funções aqui. Eu posso pegar o payload e botar dragable lá. Ele vai ficar sabe? Tem vários mixings para vários tipos de coisa. E tem plugin também, que não está aqui, mas plugin é normal. Tu faz um plugin para um grid, e aí tu define esse plugin no grid, quer tal plugin, e aí ele tem uma função init, dentro dessa função init ele vai fazer várias coisas com o teu grid. Adicionar funcionalidades. É um pouco diferente do mixing. Mixing, tu faz para qualquer classe, tu bota para qualquer classe, e o plugin é específico para uma classe, geralmente. E a documentação. A documentação no XT ela é bem completa, tá? É mais ou menos o objetivo de hoje, é mostrar para vocês. Na documentação que tem online, vocês vão ter tudo isso aí. Vão ter a apresentação dela, vocês vão ter todos os componentes, com a descrição do lado, vocês podem ter código, vocês podem editar esse código, e quando vocês clicarem aqui em ver, ele vai renderizar aquele código do editor aqui nessa área. Então, além de exemplos, você pode mexer nos exemplos que tem ali. Eu quero testar essa window, eu quero tirar um negócio. Tu vem aqui no código, edita, clica aqui, ele vai alterar para ti, pode testar no the fly ali na documentação mesmo. Aqui tem as propriedades, tu pode expandir, tem bem detalhado cada propriedade. E tu pode olhar o código, essa documentação toda está no código, eles têm um link, um sistema lá que pega toda essa documentação e gera isso aí. Está tudo no código. Vocês podem filtrar tudo ali, tudo que tu escrever, ele vai filtrar em todas essas abas, que além da documentação, tem guias que tinham no site, tem vídeos, são todos aqui também, tem os exemplos, pode abrir os exemplos aqui dentro mesmo, não é mais separado da documentação. E é isso. E a orientação objeto, vou mostrar para vocês rapidinho. Todo código HTTP sempre entra em HTML function e ela fechada aqui. Isso quer dizer que só vai ser executado quando tudo estiver pronto no HTTP. Para criar uma classe, o HTTP agora não usa mais new, JavaScript, ele usa uma função própria, HTTP.create e tu passa para a classe. HTTP.window ele vai criar uma window para nós. Com a segunda propriedade, um hash
de propriedades que a gente quer naquele objeto. Tudo que está na documentação a gente pode usar ali. Título, altura e largura ele vai criar. E no final, passando isso para uma variável, eu posso dar um show nela e ele vai renderizar uma janela sem nada, um título. E aí a gente pode fazer um negócio mais complexo, colocar um layout fit para colocar um item só, que é um grid sem borda, com uma coluna que vai vir dados description, um store, que tem dados fixos aqui, né? Tem um campo description, tem que ter o campo aqui no store para poder postar no grid. Eu só defino aqui o nome do campo, poderia definir tipo, validação e tal. E no final eu pego minha janela, vou dar alto, pode navegar com componentes, eu quero ir do meu componente para os filhos, não importa em qualquer nível que for, eu quero procurar por um grid panel. Ele vai te achar, ponto história, propriedade que tem no store, ponto load data, carrega dados, são propriedades do store, coisas de documentação. No final eu mostro essa janela, que ele vai renderizar uma janela com um grid em fit, com uma coluna e aqueles dois dados que eu vou carregar no final. Aqui um exemplo de herança. Pode definir uma classe, uma app abstract básico window, de quem ela vai estender, de uma window. Pode definir um alias, um type para ele, para depois usar. Valores padrões, pode sobrescrever uma função, essa onShow, uma função do, não sei de onde, acho que é da window ou do panel. E aí pode chamar a função py discall arguments. Antes tinha que fazer um negócio desse tamanho para chamar a função py, agora é simples. Consegue chamar py arguments, é um flag que pode passar, que ele passa todos os argumentos que seriam recebidos aqui, ele passa por call point, e aí eu só estou fazendo um set type só para exemplificar o override de uma função. E aí no final tu cria aquela tua classe passando os parâmetros que tu quiser. Se quiser passar a largura, ele vai sobrescrever essa ali, dar um show. O que ele vai fazer é executar aquela minha classe que eu criei, estender ela e colocar o texto extend ali. O loader no XT subdefinindo uma arquitetura assim, tua aplicação, source abstract e tua janela, tu definir para ele dentro do meu abstract aqui, meu arquivo, que eu quero carregar, valeu? É aquele mesmo código de classe ali, tá, que eu tinha definido. Falou? E aí eu vou definir a aplicação principal. O loader, quando eu chamar myapp, eu quero que ele procure na pasta source, src. Aí eu vou definir que ele está habilitado, e aí quando eu criar myapp abstract base window, ele vai procurar no source, que é o myapp, a pasta abstract, o arquivo base window.js. Se ele achar, ele vai carregar e vai criar um componente para mim, senão ele vai carregar. E aí vai resultar nisso aí. Ele vai carregar o XT, o meu arquivo principal, e aí ele vai fazer a requisição do meu base, esse window lá, e ele vai criar a janela. Ele faz as requisições separadas, depois quando tu compilar, ele vai colocar tudo junto com a sua requisição. Temas também é bem simples, tu cria um tema lá, um arquivo. Aqui eu modifiquei um tema, que era o tema cinza do XT. Tu define uma cor, eu só mudei a cor ali, bota nessas duas linhas, tá? Que ele usa com base SAS para compilar de SAS para CSS. SAS é um CSS mais avançado, que tem variáveis, etc. Então pode definir uma variável global que ele tem, que é só para mudar a cor geral. Eu botei um valor meio verde ali, executei, não dá para ver aqui, mas é compass com um py, um xtall, break, arquivo lá, SCSS, e ele vai gerar o meu arquivo CSS. E ele vai gerar isso aqui. Está aparecendo marrom, mas é verde. Aqui é um exemplo que tem todos os componentes só para a gente testar temas mesmo. E aí tu consegue ver mais ou menos como é que é o tema que tu fez. Pode mudar tudo. Pode mudar o radius, não quer que seja mais redondo ou não o componente, pode fazer o que quiser. Com variáveis mesmo. O XT4 custa 329 dólares se alguém precisar comprar licença comercial dele. Aí tem o preço dos demais. O Essential Touch Charts, o Essential Touch é grátis, o Solo Gráficos é 100 dólares. É licença por versão, tá? Quando chegar no 5, aí tem uma licença nova. Quem quiser também pode comprar o suporte, que é mais 299, o suporte dá direito ao SDN deles, então lá sair uma atualização lá no Brain, você pode baixar. Se tu não tiver isso, tem que esperar eles fazerem uma release pública do negócio. Aqui é uma diferença só entre os suportes, que não tem suporte por telefone e tal, que um suporte é mais caro que o outro.
Um agradecimento só ao meu primo que ajudou a gente a fazer o logo da TechPy, podia deixar assim bonitinho. Os links, tá? Seixo.com, docs.seixo.com, abre aquele documentação que eu mostrei para vocês. A XT.com.br é o fórum nacional que eu mantenho aqui, sobre a XT, tem bastante gente. TechPy.com.br é o site do TechPy, tem mais coisa amanhã para nós. Facate.br, cate.com.br, minha empresa, catiguias.com.br, o cara que fez o logo para nós. E é isso. 3 minutos para as 10h, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Diga. Por que tu usa o coisa da Apple? Se é uma operação avançada, ou seja, tem poucos recursos, só o produzido pela fábrica, já que ele é um pedacinho de tudo que está usando dele é usado do Vista, o do 7. Eu preciso para trabalhar, tem coisas que eu só preciso fazer. Mas por que não usar ali no Vista, que tu pode fazer tudo que quiser dele, só precisa me programar? Não, esse eu só preciso fazer mais. Usam uma IDE para... Pode usar qualquer coisa de texto. Alguns têm alguns vídeos, mas o geralmente não é dos melhores. É mais olhar a documentação, olhar exemplo, mas qualquer ideia que te traga highlight Vai te construir toda a aplicação ali com o XT. Não usa nada de outra linguagem. Tudo é comunicação com o banco, tudo XT. E aí, a integração que falou aquele GWT lá, ele seria usasse o XT como um plugin para outra aplicação. Na verdade ele tem todas as classes de XT em Java, aí tu cria em Java mesmo, ele converte isso para HTML. Usa ele como um componente da tela lá. É para não ter ideia, conhece o Salesforce? A maior empresa de CRM bilionária, então, acho que é bilionária. O CRM deles é web, é HTML. Dá para fazer qualquer coisa. Bastante. Não, eu uso Backpage, mas tem uma Vitana, né? E a Vitana é uma mulher feita em cima do Eclipse que ele tem um alto-complete muito bom de agora. E dá para colocar um do sistema. Não é difícil, não é difícil, mas é uma coisa que e ele resolve muitos problemas, sabe? Esquecer uma Bíblia de vida, é importante.